passar nos temas aqui. E por que eu não vou falar dos temas? Porque nós já trabalhamos, tá? Só vou passar para vocês. Vocês vão ver que nós vamos dar uma avançada boa. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês de onde nós paramos, que terminamos aí, né? Falando das seitas, né? Aqui, ó. A aula passada nós fizemos a revisão e reforçamos os textos bíblicos que apresentam essas seitas como algo pernicioso à igreja. E aí nós lemos alguns versos, Paulo, João, falando diretamente para essas seitas. Só que quem não conhece o contexto histórico, ele tem dificuldade de entender. Ele vai olhar, ele vai ler o texto, mas é como o leitor, né? Na cabeça dele é como se Paulo, ou João, ou qualquer dos escritores, estivesse falando para nós nos nossos dias hoje. Lembre-se, claro que a Bíblia, ela é atemporal. A Bíblia, ela foi escrita e tudo que está nela escrito serve em termos de mandamentos, de preceitos, em termos de orientação, em suma, em resumo. Ela é a nossa regra de fé e prática. Só o que acontece? Que às vezes as pessoas pecam quando faz a leitura da Bíblia. Eles não conseguem entender, e mesmo o determinado mandamento, e a gente precisa saber diferenciar, já tivemos aula sobre isso, do mandamento que era local e o mandamento universal. Lá na matéria de bibliologia nós estudamos sobre isso. Claro que nós temos que fazer essa diferenciação. E junto com essa diferenciação, nós devemos ter em mente o quê? Quando se deu o mandamento, no caso do Velho Testamento, quando houve lá aquele mandamento, o mandamento, irmãos, foi dado para pessoas daquele período. E se foi dado para pessoas daquele período, nós temos que entender que no primeiro momento, aquele mandamento foi dado para resolver um problema daquele momento. Consequentemente, aquele mandamento, aquela situação, vale como um padrão para que todos nós possamos tirar as lições daquilo que aconteceu naquele período. Então, quando Moisés escreveu a lei, vamos pegar aqui a Torá, de Gênesis a Deuteronômio. Quando Moisés escreve, ele escreveu para o povo de Israel. Ele não escreveu para nós aqui do século 21. Então ele endereçou ali os mandamentos para o povo de Israel. Aí entra sempre a observação. Claro que quando Deus diz lá nos 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não dirá falsos testemunhos, e consequentemente todos os mandamentos éticos, serve para nós nos dias de hoje. É um mandamento universal e atemporal. Universal porque vale para todo mundo. Atemporal porque ele não tem um tempo. Falou, não, esse mandamento moral ficou para aquele período, não serve mais para nós, né? Não, não é assim. O mandamento lá foi dado para Israel, porém, o princípio daquele mandamento vale para todas as épocas e todas as eras. Mas quando você lê a Bíblia, você precisa primeiramente entender que aquele mandamento foi dado para aquelas pessoas naquele período. Então, partindo para o Novo Testamento e aplicando as seitas, nós vamos entender que quando João, ele fala nas suas epístolas, dizendo o seguinte, fala, olha, todo aquele que nega que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. João estava combatendo uma das seitas daquele período que negava a divindade, ou melhor, que negava a humanidade de Jesus. Quando Paulo ele está falando do Filho de Deus, aquele que veio e morreu, ele está dando mandamento para a comunidade que ele escreveu, e em cima desse mandamento, ele está resolvendo um problema daquela época. Então, a mensagem é dada direta a um povo específico, a uma situação específica, e aí nós vamos lá, pegamos os princípios desses mandamentos e aplicamos nas nossas vidas nos dias de hoje. Foi isso que nós falamos e discorremos aí bastante. Tá? Então, no material de vocês, tem aí as questões, e aqui você já vem o capítulo de número 12, que vai falar da encarnação de Cristo. Aí você vai falar, pastor, eu vou pular? Eu vou, por quê? Já no início, nós trabalhamos bem esse tema, encarnação de Cristo, tá? Quem tiver um interesse aí de assistir às outras aulas da matéria de Cristologia, é só acessar o YouTube, né, através aí dos links do próprio grupo, ou, claro, né, se inscreve lá no canal e aperta o sininho para vocês. Assim que eu colocar a aula, vocês já vão receber lá a notificação, falou, a aula está pronta. Aí você, se for o caso, tiver interesse para reforçar, para tirar alguma dúvida, você vai lá e assiste. Tem, pastor Narciso? Tá gravando? Tô sim, tá bom? Eu já apertei aqui o play. Inclusive a aula de segunda-feira, já coloquei no nosso grupo que já está pronto. Então falamos aí da encarnação de Cristo e todas as dúvidas que ficou, consequentemente essas seitas, né, trabalharam bastante para tentar minimizar, para tentar destruir essa ideia, e é o quê?
a divindade e a humanidade de Cristo. Então, quando você mexe nesses princípios de fé, que eu chamo os fundamentos de fé, você vai ter um problema seríssimo. E o problema seríssimo que você vai ter é que você vai mexer em todas as questões basilares e fundamentais da Bíblia. E dependendo do que você mexer, você não consegue mais permanecer dentro de uma igreja cristã evangélica. Eu conheço pessoas, amigo meu, foi o meu líder de jovem. Ele mexeu na questão basilar de fé e hoje ele está lá nos Testemunhas de Jeová. Conheço também um pastor, congregava conosco aqui em São Bernardo, né? Na época quando eu congregava no Ministério do Belém, era um mestre, tá? Um pastor muito respeitado. Infelizmente, mexeu na base de salvação, ele está hoje, sabe onde? Lá no judaísmo. Ele se converteu ao judaísmo. Irmãos, pregava na nossa reunião de obreiros, só para vocês terem ideia. E quando a gente reforça essa questão, é para se tomar cuidado, né? Nós temos que buscar, meditar na Bíblia e procurar de todos os jeitos fazer o entendimento, literalmente examinar as Escrituras para nós estarmos fundamentados nela, porque tem muita gente que cai por interpretações errôneas e acaba por apostatar da fé, como é o caso desses dois aí que eu citei. E se eu abrisse aqui a palavra para vocês, eu tenho certeza que vocês se manifestariam dizendo, eu conheço um caso assim, que a pessoa era crente e tal, estava na igreja, acabou de ir para o mundo. Já vi também, me veio agora a memória de jovens, adolescentes que estavam na igreja e frequentam centro de macumba, irmãos, só para vocês entenderem. Outros voltam aí para o catolicismo, tem casos assim. É que a pessoa, ele não conseguiu entender os pontos fundamentais da fé cristã. Por isso, e no curso básico de teologia que vocês estão fazendo, todas as doutrinas fundamentais da fé cristã, que é a teologia sistemática, vocês estão aprendendo. Se você pegar isso que nós estamos ensinando aqui, não há inferno que consiga tirar da sua mente esses conceitos. Passa ano após ano, você vai permanecer e ninguém consegue tirar essa estrutura bíblica que você está aprendendo aqui da sua alma, do teu coração. Tá? Por isso que é tão importante nós estudarmos a Bíblia, mas estudarmos de forma correta. Aí vocês vão ver que tem tabela com versículos bíblicos sobre a encarnação de Cristo. Então, eu cito aí versos, lemos hoje, né, Filipenses 2, do 5 ao 8, e vocês, na medida do possível, a gente sabe aí do tempo exíguo de todo mundo, deve pelo menos procurar, irmãos, estudar, dar uma lidinha, né? Aí fica a critério de cada um, porque realmente a nossa vida é muito corrida, tá? Humanidade de Cristo. Falamos bastante acerca do corpo de Jesus. Lembre-se, se você não entender essa questão, o corpo de Jesus, você vai ter alguns problemas para fazer uma boa interpretação da Bíblia. E também, quando chega na parte de escatologia, você vai ter alguns problemas para entender. Nós fizemos aí um trabalho, né, com vocês, mostrando que o corpo de Cristo, ele, quando ressuscitou, foi um corpo glorioso. E você quer saber como será o nosso corpo pós-ressurreição, no arrebatamento da igreja? É só olhar o corpo de Cristo. Tá? Pós-ressurreição, você vai entender como nós seremos. Tá? Então falamos aí bastante, tá, dessa questão. Isso aqui é muito interessante, nós temos que compreender. Nós vamos aqui falar, consequentemente, a alma de Jesus. E aí, quando nós falamos a alma de Jesus, mostrando o quê? A sua humanidade. Porque todo homem, ele possui aí corpo, alma e espírito. E esse corpo, alma e espírito, eles são racionais. Animais, nós vamos interpretar de uma outra forma, que apesar deles terem, né, o que nós chamamos aí alma, mas é uma alma no sentido irracional. Até o termo alma, ou animal, significa aquele que tem alma. Essa que é a ideia. Claro que não uma alma semelhante ao ser humano. Tá? Mostramos aí essa questão. As limitações de Jesus na sua humanidade, nós trabalhamos, dei vários exemplos, coloquei aí, fiz até uma metáfora de como se Jesus fosse um mendigo, ou melhor, um homem rico, que se tornasse um mendigo, e por um período ali de 3 anos, 4 anos, ele teria que se autossustentar, ele teria que vencer todas as provações, sem tirar o dinheiro do banco para beneficiar a ele mesmo. Dei uns exemplos assim, quem assistiu a aula aí pôde perceber essas questões. Falamos de Jesus e a sua dependência do Espírito Santo. Aqui, irmãos, eu vou, me atentar um pouquinho mais. Por quê? Até o
presbítero Narciso, que foi o penúltimo que entrou, né? Nossa irmã Viviane foi a última que entrou, o presbítero Narciso já pegou um pouquinho dessa questão aqui. Quando nós falamos que Jesus, na sua divindade, na sua humanidade, ele venceu Satanás como homem e não como Deus, porque ele precisava representar a raça humana. E quando Jesus, ele fazia uso da sua divindade, nem sempre nós devemos usar ou entender que os milagres de Jesus estavam relacionados a uma demonstração da sua divindade. Aí nós comentamos com vocês que diversos milagres que Jesus fez, os discípulos, os profetas do Antigo Testamento fizeram. Então, não necessariamente os milagres que Jesus fez caracterizam e demonstram a sua divindade, com exceção de alguns milagres que Jesus fez, e nós, olhando para esse milagre, percebemos que ele quer demonstrar para os seus discípulos que ele era o quê? O Deus encarnado. É uma demonstração clara para os seus discípulos da sua divindade. Por exemplo, quando Jesus, ele anda por cima do mar. Quando Jesus, ele acalma a tempestade. É uma demonstração clara da sua divindade. Agora, quando Jesus, ele cura um cego, cura um coxo, expulsa um demônio, isso está muito mais relacionado a essa dependência aqui do Espírito Santo. Lembre-se, Jesus, ele foi conduzido, né? Quando a gente fala conduzido, ele foi levado, né? Impelido ali pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus, irmãos, ele era aquele que tinha total dependência do Espírito Santo. Por isso que lá em Isaías 61, todos vocês conhecem o texto, né? Que diz lá: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para libertar os cativos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para libertar os presos. Então, aquele verso demonstra que Jesus seria cheio do Espírito Santo. Para fazer o quê? Proclamar a mensagem do Evangelho, né? As boas novas que ele estava trazendo, e ele teve que vencer como homem. Por isso que às vezes as pessoas olham os milagres de Jesus, eles pensam que Jesus está fazendo aqueles milagres enquanto Deus. Não necessariamente, tá? Jesus está fazendo os milagres ali como aquele que é cheio do Espírito Santo, tá? E quando nós falamos, aí entra a questão do pastor Narciso, que citamos, ou ele citou a ressurreição de Lázaro. Né? Ali é um milagre e Jesus está demonstrando a sua divindade. Porque o próprio contexto da ressurreição de Lázaro, você percebe que Jesus está claramente dizendo, olha, e disse, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vocês vão analisar e ver pelo contexto, e ele está dando uma demonstração clara da sua divindade. Lázaro estava morto há 4 dias. Não há história no Novo Testamento de uma ressurreição de uma pessoa que já estava morto há 4 dias. Todas as ressurreições, ou a pessoa, né, já tinha acabado de morrer, ou fazia pouco tempo que a pessoa tinha morrido. Tá? Tudo isso é o quê? Uma demonstração do quanto Jesus, ele foi um homem igualzinho a nós. E quando eu falo igualzinho, eu estou tirando um detalhe que Jesus não tinha e que todos nós temos de sobra. O que nós temos de sobra e Jesus, como homem, não tinha? Uma palavrinha... Pecado. Exatamente, é a única coisa. Do contrário, Jesus foi 100% homem. Por isso que quando vocês leem livros, quando vocês estudam, quando vocês ouvem lá na escola dominical que Jesus foi 100% Deus e 100% homem, é exatamente isso. Só que os irmãos às vezes usam esse provérbio, ou essa frase, ou essa expressão, 100% Deus e 100% homem, mas ele não consegue entender e mostrar na Bíblia, explicar na Bíblia o porquê que Jesus é 100% Deus e 100% homem. E aí, irmãos, tem aqui alguns versos, tá? Acabei de falar, Jesus foi impelido pelo Espírito Santo, Lucas 4,18, falando que Jesus era cheio ali do Espírito Santo, e o Espírito Santo estava sobre ele. Atos 10:38, né? Pedro vai dizer, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e virtude. Aqui nós temos outros versos, Isaías 11 falando, Mateus 3,16, no momento do seu batismo. Aqui também João fala do batismo. Aqui Lucas 2,27, pelo Espírito Jesus foi ao templo. Pelo Espírito, Lucas 4,14, pela virtude do Espírito Jesus voltou para a Galileia.
João 3,34, Deus não lhe deu o Espírito por medida. Atos 1,2, Jesus deu mandamento aos apóstolos, né, pela influência do Espírito Santo. Então Jesus, ele foi o Deus que se tornou homem, habitou entre nós, por isso que o nome dele é Emmanuel, que significa Deus conosco. E esse Deus que veio habitar conosco, ele venceu tudo como homem. E ele é o protótipo, ele é o modelo, ele é o exemplo de como nós iremos ser. Jesus, o segundo Adão. Isso aqui, quem está comigo aí nas aulas desde o início, já percebeu que eu canso de falar que Jesus é o segundo Adão. E isso tem que ficar claro para nós. E aqui, irmãos, nós vamos trabalhar a partir daqui, e essas questões aqui, eu posso ter falado meio que direto ou indiretamente. Então, a partir aqui do 19, nós continuamos, aí sim, podemos dizer, uma parte da matéria que nós não nos detemos para falar. Até falei, mas de uma forma um pouco mais vaga, né? Eu não me ative para falar sobre esses 3 ofícios de Jesus. E é uma coisa que vocês conhecem, tá? Mas a gente reforça para que vocês tenham uma compreensão clara da cristologia. Então vamos lá. Na disciplina, irmãos, de hermenêutica, que foi a primeira disciplina que nós estudamos, eu coloquei um tópico lá mais abrangente, e lá nós estudamos, tá? Esses 3 ofícios de Jesus. E aqui eu só vou falar resumidamente, tá? Então, o primeiro ofício que nós temos que ver é o ofício de Jesus como rei. O fato de Jesus ser rei, no Velho Testamento vai aparecer alguns versos que o salmista ele está falando, mas a gente, olhando para o verso, você percebe que não está falando dele. Ali está falando de quem nesse salmo? Nesse salmo ele está falando de Jesus. E aí você lê e fala, mas parece, a pessoa, né, que não tem o costume de ler a Bíblia, ele vai falar, nossa, mas que negócio esquisito, como que um homem pode falar? Parece que o salmo está falando uma coisa, de repente o salmo ele já muda, né? Vou dar um exemplo rapidinho para vocês. Abram as vossas Bíblias, tá? E eu vou pôr aqui em tela também. Salmo, o capítulo 2. Só para a gente pegar essa questão de Jesus como aquele que no Velho Testamento aparece ele por muitas das vezes sendo apontado como o rei. Quem está acompanhando aí pode ler a sua Bíblia, mas está também. Não, eu não compartilhei com vocês, né? Calma aí. Vou compartilhar a tela aqui. Está aparecendo só uma linha ou está aparecendo a Bíblia aí para vocês? Só uma linha. Uma linha. De vez em quando dá um problema aqui. Vamos ver se eu consigo sair daqui, abrir de novo, vamos ver se vai. Eu abri na segunda-feira, irmão, já fazia um tempinho que a gente abria aqui, não dava problema. Às vezes parece que o Teams ele não reconhece essa Bíblia quando a gente abre. Vamos lá, vamos tentar novamente. Se não, eu vou ler aqui, vocês acompanham nas vossas Bíblias, tá? Caso não apareça aí para vocês, deixa eu dar uma olhada. Não vai aparecer, tá? Então acompanha aí na Bíblia de vocês. Salmos, o capítulo 2, vai dizer: porque se amontinam as nações, os povos imaginam coisas vãs, né? Os reis da terra, está falando dos reis, e os príncipes se macumunam contra o Senhor. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, dá uma olhada aqui. Que rei é esse que a Bíblia está se referindo? Jesus. Exatamente, é essa ideia que quando a gente usa aquela expressão, né? Jesus está lá, irmãos, está no Antigo Testamento de Gênesis, já falamos sobre isso aí também nas aulas, de Gênesis a Apocalipse, é isso que nós queremos dizer, que nas entrelinhas dos versos está falando da pessoa de Jesus, do Messias que viria. E aqui está, ó. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Está falando acerca que Deus falará e dirá isso. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu as esmigalharás com uma vara de ferro
tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. É interessante aqui, que olha a beleza desse verso. Deus está falando para Jesus. Vocês conseguem, meditando aí, vocês conseguem ver isso no texto ou tem dificuldade? Porque senão eu mostro no texto essa questão. Olhando para o texto, vocês conseguem ver Deus falando para Jesus? Sim. 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 Perfeitamente, né? Ó, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Mas quem escreveu aqui? Não foi um salmista? Que escreveu? Não foi um homem que escreveu? Então quando você olha, você pensa que aqui é o salmista que se coloca no lugar de Deus falando para ele em dado momento. Mas não é. O texto está falando, né? Ó, o Senhor me disse a quem? Aqui é Deus dizendo para Jesus. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí ele vai falar, né, ó, acerca dos reis da terra. Aí ele já muda. A partir do 10, ele já tira a ideia, né, que estava ali do salmista, se referindo ao diálogo entre Deus e o filho, e o salmista, a partir do verso 10, coloca um salmo normal. Então, é nas entrelinhas dos salmos, no caso aqui do Salmo 2, que nós vemos Jesus aparecendo num diálogo dele com o Pai. Agora, faz a gentileza para mim, alguém lê aí Hebreus, o capítulo 2 e o verso de número 5. Hebreus 2 e o verso de número 5. Pode ler, pastor? Pode ler. Diz assim, Hebreus 2, verso de número 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Só tem? Pode continuar a leitura. No momento, eu interrompo o senhor. Pode continuar. Mas, em certo lugar, testificou alguém dizendo que é o homem, para que deles te lembre, ou o filho do homem, para que o visite, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos de glória e de honra, ou coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa das paixões da morte. Isso, tá ótimo até aí. Irmãos, vejam que o texto está falando que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. O testemunha de Jeová, ele vai usar esse verso para dizer que Jesus, ele na escala da criação, por vezes, ele pode até ser considerado um pouco menor do que os anjos, né? Ainda que associem ele a questão de Miguel aí também, mas se você não entender a humanidade e a divindade de Jesus, você vai falar, mas que negócio é esse? Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, mas aí está falando claramente da humanidade de Jesus. Presbítero Narciso, aproveita que o senhor está aí com a Bíblia aberta, agora lê Hebreus, capítulo 1, do verso, lê só, né, o verso 5. 5 e 6. 1:5, né? Isso, e o 6 também. Porque a qual dos anjos disse, jamais. Tu és meu filho. Hoje te gerei. Outra vez eu lhe serei por pai. Ele me será por filho. E quando, outra vez, introduz no mundo o primogênito. Diz, a todos os anjos de Deus o adorem. Então, vocês veem que se você não entender do que a Bíblia está falando, dá um nó na sua cabeça. Porque você fala, em Hebreus 2:5 está falando que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Né? Está se referindo ali ao homem. Um pouco menor do que os anjos. E remete também à própria pessoa de Jesus. E aqui você olha em Hebreus, está dizendo para os anjos adorar ao Filho. E foi feito o primogênito, e foi feito aquele que nasceu. Então, todas essas questões, quando vocês olharem nos textos bíblicos, falando de Jesus, que ele foi feito um pouco menor, que ele entregará o reino ao Pai. Todas as vezes que vocês verem no texto, Jesus dizendo, né, claramente, o Pai é maior do que eu. Quando diz que Jesus é o primogênito de Deus, tudo isso ou todos esses textos estão se referindo à humanidade de Jesus. O momento que Jesus foi concebido ali no ventre de Maria, e
foi um ungido de Deus, o escolhido de Deus, para quê? Para vencer o pecado, a morte e o inferno. Se você não souber fazer essas diferenças, você acaba se tornando um testemunha de Jeová. Porque eles mostram textos para você, claramente dizendo que Jesus foi, entre aspas, criado. Muitas das vezes eles vão usar o seguinte argumento, presta atenção, a lógica, Quem veio primeiro, o pai ou o filho? A lógica humana. Quem veio primeiro, o pai ou o filho? É claro que pela lógica nós vamos falar, foi o pai. Então, o pai é que gerou o filho. Aí você responde, sim, foi o pai é que gera o filho. Então, nesse caso é o que a Bíblia está dizendo, que Deus, ele é maior do que Jesus, foi ele que gerou Jesus, e que só havia Deus, e que Jesus foi criado por Deus. Aí coloca um nó na cabeça das pessoas, as pessoas ficam cegas para essa questão, e todo o texto que ele vê Jesus se humilhando, falando palavras de exaltação a Deus, e se diminuindo no sentido de homem, dizendo, o pai é maior do que eu, só o pai sabe o dia da minha volta, e todos esses textos aí que nós já falamos aqui, as pessoas têm dificuldade de entender essas questões, porque nunca estudaram um pouco mais de organização, de sistematização, a doutrina da cristologia, que não é o caso de vocês aqui, que graças a Deus vocês estão aprendendo. Claro que um ou outro aí que entrou um pouco à frente, vai ter aí alguma dúvida, porque nós já falamos muitas coisas. Então, os irmãos que já assistiram às aulas, quando eu falo aqui, ele já associa, porque nós já explicamos tudo isso, tá bom? Eu vou continuar na questão lá de Jesus como rei, e agora nós vamos já mostrar, na verdade, Jesus como sendo... Deixa eu compartilhar com vocês lá novamente. Então, falamos aí de Jesus como rei, está lá no Salmo 2,5, e ele é o rei que reina entre as nações. E em várias passagens bíblicas vocês vão ver, lá no Velho Testamento, Deus, o Pai, se apresentando como o rei. Por isso que nós falamos, só quem está cego, e literalmente tem uma venda nos olhos, não consegue enxergar a divindade e separar também a divindade da humanidade de Cristo. Então, Jesus como o sacerdote. Esse aqui, é claro, fica muito mais fácil de vocês entenderem, porque Jesus como o sacerdote, irmãos, ele é aquele que está capacitado para ser o nosso mediador, para ser o nosso intermediário. Aquele que faz a nossa mediação, aquele que é o árbitro, que vai pegar as nossas causas e levar diante de Deus. Então, quando nós falamos aqui de Jesus como sacerdote, para vocês fica fácil, porque Jesus, ele é aquele que o Antigo Testamento apontava, e porque o Antigo Testamento apontava para ele como sacerdote, ele se torna o nosso único mediador, tá? Eu vou fazer de novo aqui com vocês, porque a questão da mediação de Jesus, irmãos, ela é importantíssima para que vocês entendam. E a salvação só vem através de Jesus. Pedro, você me fez uma pergunta uma vez, e eu disse para você que eu ia explicar na matéria de soteriologia, tá? Mas a gente já vai dando as bases, para quando chegar lá na matéria de soteriologia, você ter a condição de entender com mais facilidade. Lembra quando você falou e perguntou para mim acerca das pessoas que nunca ouviram o evangelho? Como que elas vão ser salvas? Não foi isso? Você lembra aí de uma pergunta que você fez assim? Lembro sim. Isso. Quando eu digo para vocês, olha, não dá para responder agora, porque eu vou ter que construir toda uma lógica, e dependendo dessa lógica, eu preciso de 2 aulas, no mínimo, para que vocês entendam toda a lógica bíblica. E eu vou aqui só dar uma palhinha para vocês, e quando eu explicar aqui essa questão da mediação, irmãos, vocês têm que estar cientes de uma pergunta que, se eu fizer para 100 crentes, eu digo para vocês que pelo menos 90, ele pode aceitar a argumentação, mas no coração dele, ele não aceita. Ele aceita às vezes intelectualmente, mas no coração dele, ele não aceita, tá? E agora, nós vamos entrar, e posso dizer, num ponto polêmico. Eu vou fazer uma pergunta polêmica para vocês aqui, e vou dar os fundamentos.
tá? Para vocês, pelo menos em termos de sacerdote. Aí, Pedro, o que eu falar aqui já é uma parte da construção que quando nós chegarmos lá na matéria de soteriologia, eu vou clarear mais ainda aquela pergunta que você fez. Mas aqui já tem algo que nós precisamos entender. Muito bem, se preparem aí, porque agora o debate vai ser grande. Vou fazer a pergunta para vocês. Acredito que vai ter discordâncias aqui entre as respostas. E aí, depois que tiver as discordâncias, nós começamos a explicar. E ao final desta aula, se nós conseguirmos, né, abranger todas as questões nessa aula, ou possa ser que na aula que vem, a gente conclua essa resposta. E vai ficar claro na mente de vocês. Então, eu espero que vocês não aceitem a explicação, porque é uma explicação bíblica, e se você não aceitar a explicação, você vai estar negando aspectos bíblicos, tá? Muito bem, a pergunta é a seguinte. Irmãos, vamos imaginar uma pessoa boa, tá? Imagine aí uma pessoa boa. Você olha para ela e você fala, nossa, essa pessoa dá de 10 a 0 em atitudes, muitas das vezes em exemplo, do que os próprios crentes. Presta atenção, essa pessoa nunca aceitou Jesus na vida dela. Ela tem a religião dela e, aos olhos humanos, ela parece ser, aos olhos humanos, porque só Deus conhece o coração, você bate o olho nela, você vê ali a pessoa de exemplo, a pessoa faz muitas obras, ajuda muita gente, a pessoa do coração bom, é a pessoa maravilhosa, se dá bem com todo mundo, é a pessoa maravilhosa. Ela tem até a Bíblia, tá? Ela até lê a Bíblia. Ó, que interessante. Muito bem, essa pessoa morre e ela não aceita Jesus, nem no último segundo. Ela morre sem Jesus. E aí vocês podem pegar esse exemplo e colocar isso aí para os parentes de vocês, para os pais de vocês, para todo mundo. Presta atenção no exemplo. Ela nunca aceitou Jesus em momento algum. Nunca fez a confissão de fé em relação ao aceitar Jesus. E, consequentemente, irmãos, vai ter várias pessoas que você conhece, pode ser vizinho, pessoas aí do teu trabalho. A pessoa é boa mesmo. Morreu. A pergunta que eu faço para vocês é: será que essa pessoa tem condições dela, de alguma forma, ser salva? Será que Infelizmente não. tem? Infelizmente não. Então, deixa eu dar outro exemplo. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Vamos pegar assim o Padre Marcelo. Só estou dando um exemplo aqui, tá? Padre Marcelo. Pessoa que fala. Será, irmãos, que a pessoa lá do Nordeste, lá no cantinho, aquela senhorinha, é tão boazinha, faz tudo. Há uma possibilidade, vocês têm certeza dessa pessoa não ser salva? Se não aceitar Jesus, sim. Eu creio que se eu aceitar Jesus Cristo, ela vai ser salva, só que se não aceitar, não vai ser não. Pastor, o senhor fez uma colocação muito interessante, porque se a gente não confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não veremos a face do Senhor. Mas a Bíblia também fala que Jesus não veio para os sãos, né? Ele veio para aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam ser libertos, transformados. Certo. E aí como é que fica, então, a colocação que o senhor coloca? Porque em Apocalipse fala que todo joelho, naquele grande dia, se dobrará. Certo. E aí, vamos lá, deixa eu entender aqui a colocação da irmã Viviane para a gente trabalhar a ideia, tá? Vou deixar todos vocês falar. Pode colocar, irmãos, é o momento mesmo, tá? E às vezes precisa ter discordância mesmo, para a gente apresentar o que diz a Bíblia e, a partir daí, vocês ficarem com a Bíblia. Irmã Viviane, nesse caso que a senhora se refere, assim, de forma objetiva, a senhora entende que há uma possibilidade dessa pessoa que eu disse aqui, um meio, né? De alguma forma, essa pessoa ser salva, ou não é isso? Dá uma esclarecida para nós no seu posicionamento quando a senhora citou os versos. Não, eu acredito que só vai ser salvo aquele que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas aí eu comecei a lembrar desses pequenos trechos da Bíblia, né? Que Jesus fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, né? E que no final todo joelho se dobrará. Mas eu acredito que só será salvo aqueles que confessar Jesus e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, mediante, vamos lá, irmãos, mais alguém quer falar? Pastor? Sim, pastor Narciso, vai lá. Pastor, a Bíblia diz, quando João Batista, ele foi ter com Jesus, ele falou, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia vai dizer que todos pecaram, todos, não tem exceção do bonzinho, do mal, do mais ou menos, todos pecaram. Separados estão da glória de Deus. Então, o único que tira o pecado do homem, tanto é do bonzinho como é do mal, é Jesus. Que ele é o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Ele é o Cordeiro, né? Que foi ali imolado, oferecido a Deus para tirar os nossos pecados. Então, sem
Jesus, se a pessoa não crê, a Bíblia diz, né, que aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Então, sem Jesus, como eu tenho uma vozinha, a minha vozinha é gente muito boa. Não tem um que chega lá para conversar com ela tem 83 anos. Não tem um que chega lá para conversar com ela que não fica apaixonado por ela. Mas ela é espírita, a família é toda espírita. Então, sempre quando eu chego lá, né, porque lá, justamente lá na casa dela, que é o centro lá onde eles se reúnem. Então, sempre quando a gente chega lá, a gente tem que pedir a Deus muita sabedoria, mas não deixar de falar de Jesus para ela, porque além de nós gostar dela como família, né, como parente, então a gente vê que eles, desde muitos anos, muita geração, eles são espíritas. Então, a última vez que eu tive com ela já está com 83 anos, independentemente, né, das tias que estavam ali do lado, eu expliquei para ela que a salvação só através de Jesus Cristo, mas ela é essa pessoa que o pastor falou, é muito boazinha, agradável, todo mundo chega lá e se apaixona por ela. Mas todo homem tem que saber, né, que sem Jesus não há salvação. Muito bom. Irmã Cleide está com a mão aí levantada. Irmãos, para quem não conhece a irmã Cleide, né, ela estuda também conosco, só que a irmã Cleide ela tem aí as dificuldades dela, e ela faz o curso, né, online, e por vezes aí ela tem condições de assistir a nossa aula, tá bom? Cleide, por gentileza, pode falar aí. Pastor Dilon, acerca disso, né, tem um versículo da Bíblia que fala de Cornélio, que era um homem bom, fazia esmola, Deus recebia a esmola dele, porque falou para Pedro, né, que ele recebia a esmola daquele homem, porém foi necessário Pedro ir lá para falar de Jesus. Aí sim, quando ele reconheceu a Jesus, foi batizado, aí sim. Ele sendo bom, mas ele precisou ouvir a palavra de salvação vindo da boca de Pedro. Os irmãos aí lembram dos versos. Felipe? Então, pastor, o próprio texto de Marcos 10:45, que é muito conhecido, que Jesus vai dizer que ele não veio para o justo e se chama os pecadores ao arrependimento. Nós vamos entender, como o irmão Narciso falou, em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é assim, mesmo que a pessoa, a vida toda dela, que ela fez obra de caridade, que ela nunca matou ninguém, nunca fez mal, mas se ela não cumpriu o que Jesus falou, lá em Lucas 9:26, que ele vai dizer assim que qualquer que se vergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se vergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória de seu Pai. Então, ou seja, é necessário acontecer um novo nascimento, é necessário a pessoa se arrepender e é necessário a pessoa o confessar diante dos homens. Muito bem. Pastor Paulo? Se nós for meditar na palavra de Deus, a Bíblia vai dizer lá em Romanos, no primeiro versículo, no versículo 16, Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em Efésios 2, no versículo 8, que a salvação é de graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. E a Bíblia também vai dizer, em João 1, no versículo 12, que todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que crerem no seu nome. E a Bíblia vai dizer em Romanos 10, no versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, na lógica da palavra de Deus, existem aquelas pessoas que realmente são boas, principalmente quando você vai no Nordeste, as pessoas até parecem cristão. É como o Narciso, se eu não me engano, ele falou lá em Romanos 3, no versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Romanos, no capítulo 6, 23, vai dizer que o salário do pecado é morte. E o dom gratuito de Deus, ele é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como a missionária Viviane falou, em Filipenses, ou missionária Viviane 2, no versículo 11, 10, 11, 12, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará ante a face do Senhor e toda língua confessará que Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. Então, na lógica, mesmo a pessoa sendo boa, no exemplo de Cornélio, precisou Pedro ir lá anunciar a palavra do Senhor para ele poder vir e poder aceitar e batizar. As obras dele não faziam ele ser salvo, mas sim o conhecimento de Cristo. Tudo bem, irmãos, parabéns, hein? Mais alguém quer falar? Tá tudo bem aí? Então, está bem aberto, né? Para aqueles que querem se posicionar a falar. Agora, parece que ficou fácil, né? Vocês perguntaram, falaram, nossa, irmão, sim, irmã Rose? Sim, eu resumindo tudo, né, que eu ia falar um pouco aí que os irmãos falaram, né, eu tenho um exemplo de minha mãe, né, minha mãe era muito boa para todos os filhos, os netos, bisnetos, o tataraneto era tudo apaixonado por ela, né, ela alcançou a 4ª geração, né, mas ela tinha 93 anos, ela tinha feito o dia 23 de janeiro, e eu vim embora bem no finalzinho de janeiro, né, aí, e o Espírito Santo me incomodando para fazer o apelo para ela, né, eu até já contei pro senhor, né? Aí eu fiz o apelo, aí falou, mãe, já fizeram o apelo pra senhora aceitar Jesus? Ela disse, não, já sou de Jesus. Eu digo, mas já fizeram o apelo? Ela disse, mas o que é o apelo? Eu digo, a senhora aceita? Eu vou falar, né? A senhora vai repetir, né? Eu fiz todo o apelo, né? Aí pedi ela tá pedindo perdão dos pecados e tudo, ela aceitou. E
aceitou, e a menina disse que o povo ia levar as imagens, que lá tem uma mania de levar as imagens de madeira para as casas toda noite, né? Disse que ela disse, não, eu não quero mais aqui não, que aqui já habita Jesus, né? Aí, acho que um mês e pouco que eu tinha saído de lá, ela do nada, ela, né, caiu, foi fazer o exame para ver se tinha quebrado o osso do fêmur da perna direita, mas não quebrou, só trincou, né? Aí nesses exames que foi fazer, que ela caiu no domingo e internou na terça para fazer os exames, né? Aí só trincou, mas aí, através dos exames, descobriu que ela já estava com os pulmões danificados, então não estava mais detectando, né, urinando, mas ela não se reclamava, né? Aí, estava com pneumonia muito, né? Aí, ela internou na terça e domingo ela faleceu, né? Mas eu creio que ela morreu com Cristo, que ela aceitou, com 93 anos, e ela aceitou Cristo, me batizou com meu cunhado, né? Eu fiz para ele também, e ele aceitou Jesus, e acho que com 2 meses que eu tinha saído lá, ele veio a falecer, né? E eu creio que os dois morreram com Cristo, né? E se arrependeram, né? E é muito importante, né? É isso aí, que a gente só aceita Jesus, né? E desce nas águas, né? Que é a primeira morte ali, né? E para poder morrer com Cristo e a salvação, né? Quando chegar lá e eita, para meu repouso. Exatamente. Aceitou a Cristo. A irmã Rose me falou do testemunho da mamãe dela, né? E eu me emocionei no sentido da gente ver, né, irmãos? Que o Senhor é tão maravilhoso que dá oportunidade até o último segundo da vida da pessoa. Então, todos vocês aí responderam, mas tá muito fácil a questão. Deixa eu dar um nozinho aqui no nosso debate, na nossa discussão, para vocês terem uma firmeza bíblica quando nós explicarmos tudo. Então, eu não estou explicando nada, eu estou ouvindo vocês falar, cada um aí se posicionando, né? Citando os versos bíblicos, é muito importante. Então, acredito que a maioria aqui crê nessa questão, né? De precisa aceitar Jesus para ser salvo. Então, o que vocês me disseram é que a pessoa, para ser salva, tem que aceitar Jesus, correto? Foi isso que vocês me disseram, tem que aceitar Jesus. Então significa dizer que se a pessoa não fez confissão a Cristo, ela não está salva, não é isso que vocês estão falando? Tudo bem? Sim. Isso, né? Então todo mundo concorda. Então eu vou fazer uma pergunta agora para vocês em cima da própria colocação de vocês. Se para ser salvo precisa fazer a confissão de Jesus, precisa, de certa forma, crer, conforme o pastor Paulo citou, né, alguns versos bíblicos, crer na pessoa de Cristo, e é somente essa maneira que as pessoas serão salvas. Eu pergunto para vocês agora, como que as pessoas do Velho Testamento foram salvas, visto que Jesus não havia nascido, visto que tinha a lei, e só a lei, quando eu digo a lei ali, Velho Testamento, e eu acredito que nenhum de vocês tem dúvida acerca da salvação de Moisés. Mas eu vou além. Jó, Abraão, acredito que também não tem, vocês não têm dúvida que Abraão foi salvo. Ou tem? Que Jó foi salvo? Vocês têm dúvida sobre isso ou não? Salvação. Não, foram salvos. Jó e Abraão. Mas eu quero voltar até antes de Jó e antes de Abraão. Eu quero falar de Abel, que não existia a lei. E eu quero voltar até antes disso ainda. Eu quero falar de Adão e Eva. Jesus não havia encarnado. Jesus não estava como a figura encarnada. Só existia no Velho Testamento, primeiro o que nós chamamos de dispensação da consciência, né? A partir de Adão. Jó veio antes de Abraão. Abraão veio antes da lei mosaica. Quando eu falo Abraão, eu estou falando aqui de Isaac, eu estou falando de todos eles ali, só estou pegando as referências. A pergunta que eu faço para vocês é, nenhum deles confessaram a Cristo. Nenhum deles aceitaram a Jesus, até porque Jesus vai aparecer em termos de encarnação e vai concluir o processo de salvação lá na cruz do Calvário. Então, quando vocês falam que as pessoas que aceitaram Jesus vão ser salvas, vocês estão falando pós-morte e ressurreição de Cristo. Mas e antes da encarnação de Cristo? Como que eles foram salvos? A Bíblia vai dizer... Opa, vamos organizar. Vocês estão muito afoitos aqui, calma aí. Vamos por vez. Primeiro, irmã Viviane, vai lá. Pelo caminho da justiça? O quão justo, fiel e honesto eles foram? Então, mas que justiça é essa? Eles foram salvos? Me explica. Que caminho é esse? Que justiça é essa? A fidelidade deles com Deus? Então, quando nós falamos fidelidade com Deus, Jesus não está aí nesse meio, porque é fidelidade. Tudo bem? Irmã Viviane? Essa é lógica, né? E se nós falarmos fidelidade, nós vamos então entender que havia muitas pessoas do Velho Testamento que eram fiéis de alguma forma, talvez mesmo não conhecendo a Deus. Será que era dessa forma?
tá? Eu Então, vou pedir ajuda das universitárias, mas eu falo só. irmã Viviane, é aqui que eu falei que eu ia dar um nó em vocês, tá? Deixei todo mundo falar. Irmã Nailê, a senhora vai falar por último, tá? A irmã Nailê, ela vai falar por último. E vocês vão entender o porquê que a irmã Nailê, eu vou deixar ela falar por último. Vamos lá, agora, tem, na sequência, pastor Paulo. Pastor, Só um minuto. pastor, Sim, pastor Narciso. posso falar? Só um minuto, deixa eu organizar aqui. Irmã Viviane, pastor Paulo, depois a Cleide, e aí depois pastor Narciso. Pode falar? Pode falar, pastor Paulo. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas de que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Na aula passada que nós estudamos que o cordeiro sacrificado não tirava o pecado, mas levava a consciência do pecado. Então, quando oferecia, eles tinham convicção que não salvava, como Hebreus mesmo vai falar. Se nós for observar lá nas aulas anteriores que o pastor mesmo deu, nós vamos observar que em Gênesis 4 vai dizer que a cabo de dia trouxe cair uma oferta ao Senhor da terra. E veio Abel também trouxe das primícias das suas ovelhas da tua gordura. E Deus atentou para Abel e não atentou para a de Caim. Você vai ver que ali em Abel representava o justo, a fé em Deus. Tá entendendo? Então, pela lógica da Bíblia, como Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós vamos observar que no passado foram justificados pela fé. Tá, antes de eu passar aqui para a Cleide, porque o senhor parece que está ali um pouco próximo da linha da irmã Viviane, né? O senhor só acrescentou um detalhe de umas aulas aí, tá? Então vamos lá, pastor Paulo. Quando o senhor fala de fé, que fé é essa? Que o senhor está citando lá em Hebreus? Que o justo viverá da fé, foram salvos pela fé, mas que fé é essa? É a fé em Deus? É a fé enquanto a fidelidade? Fé em Deus? Que fé é essa? Se nós for observar a fé em Deus, é óbvio que quando Deus vai chamando o homem desde do passado, nós vamos observar que fora a fé, se nós for observar, Deus ele chama, se eu não me engano, Abraão, e ele fala para Abraão para ser reto. O irmão, não sei se foi o pastor que citou Jó, mas a Bíblia vai dizer que Jó era homem reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó era reto, sincero, temente a Deus e desviava do mal. Quando o homem, desde o passado, ele praticamente tinha fé em Deus, mas ele tinha que andar no caminho do Senhor, porque o Salmo 119 vai dizer assim, bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Tá, então eu estou confundindo e gosto de confundir, nesse caso aqui, tá, irmãos? Para tirar todas as ideias que vocês têm, arrancar tudo que vocês têm aí na mente de vocês, consequentemente, aquilo que vocês imaginam que a Bíblia diz, entende que a Bíblia diz, e aí nós vamos colocando, aparecem as dúvidas, e ao final a gente tira, usando esses mesmos textos que vocês estão citando, mas organizando esses textos. O que eu quero, assim, principalmente na questão do pastor Paulo, que ele está falando de fé, e a irmã Viviane, ela falou da justiça, da fidelidade, o que eu quero extrair dos irmãos mesmo quando vocês falam lá em Hebreus, no capítulo 11, que vai falar sobre os heróis da fé, eu quero que vocês me digam que tipo de fé é essa que esses homens tiveram. Irmãos, para quem gosta de anotar, quando nós formos falar de soteriologia, vocês vão fazer esse trabalho. A gente vai retomar essa ideia de fé. Mas eu quero, já aqui, irmã Cleide, eu não esqueci da senhora e também o pastor Narciso e nem da irmã Nailê, tá? Eu só estou aqui organizando. Eu vou mudar a tela aqui para explicar para vocês os tipos de fé que nós temos. Para eu mostrar para vocês o que eu estou querendo extrair aí de vocês, tá bom? Então deixa eu primeiro abrir aqui. Nessa hora eu sinto a falta de uma luzinha abençoada. Eu vou abrir aqui um arquivinho do Word para nós. E quem está sem caneta aí, irmãos, eu aconselho a pegar uma caneta para fazer essa anotação, para que vocês entendam bem essa questão. Vou compartilhar aqui. Todos vocês estão vendo uma folha em branco do Word aí, certo? Sim. Então eu vou explicar para vocês os tipos de fé que nós temos na Bíblia, as ideias, porque quando você fala fé, eu preciso saber que fé que você está se referindo. Porque lá, aos Hebreus, vai falar de fé. Mas que fé é aquela que está se referindo? Se nós temos 4 tipos de fé, você precisa diferenciar os tipos de fé. Então vamos lá. Primeiro, eu vou colocar bem grande aqui, para vocês poderem visualizar bem. Layout, estreita. Vamos lá.
A primeira é a chamada fé. Irmãos, eu já acerto aqui, tá? Vai aparecer para me arrumar, porque o meu teclado tá com um probleminha aqui, e às vezes o acento dá problema, tá? Então quando vocês verem um errinho aí, não se preocupe que eu vou arrumar, mas escrevam certo aí. Fé natural. O que é a fé natural, irmãos? Ela é aquela fé que todas as pessoas, de certa forma, têm. Ele crê em Deus. Mas esse crer em Deus pode ser um espírita, pode ser um mormon, um testemunha de Jeová, um católico. Uma fé que a gente coloca até aquela fé cega, que seria uma fé dos índios, que crê na existência de uma divindade superior. Então, a fé natural é o tipo de fé que todas as pessoas têm. Claro, com exceção aí, não precisa dizer, dos ateus. Tudo bem? Então, essa é a fé natural. Nós temos a fé como dom. E é a fé que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que é a fé como dom, que é a fé sobrenatural. Então, ela é diferente da fé natural. Fé natural, com exceção dos ateus, claro, todos possuem. Todas as pessoas que creem numa divindade possuem o que nós chamamos fé no sentido de crença, tá? Então você tem a fé natural, você tem a fé como dom espiritual, tá alencado lá. Nós temos aqui a fé natural, nós temos outro tipo de fé que eu vou falar daqui a pouco, mas nem todos nós temos a fé sobrenatural. Algum de vocês aqui do grupo, possa ser que tenha, uma pergunta sincera que eu estou falando, tem o dom da fé sobrenatural? Tem esse dom sobre você? Respondam. Fé sobrenatural, fé como dom, alencado lá nos 9 dons de Paulo. Alguém tem? Não. Eu acredito que eu tenho. Quem falou aí é a... Eu sei que já foi. Cleide. Então a irmã Cleide, ela acredita que ela tenha essa fé, né? Como o dom sobrenatural. E esta fé, irmãos, como dom, é o dom que Deus dá para a pessoa, e esta pessoa que tem este dom, ela tem a capacidade, ou melhor, tem a capacidade, né? Deus a capacita de realizar milagres extraordinários. Isso é o dom da fé sobrenatural, para realizar coisas extraordinárias. Tudo bem? Muito bem. Nós temos a fé como fruto do Espírito, todos vocês sabem, está lá em Gálatas, o capítulo de número 5, verso 16 em diante, fé como fruto do Espírito. E aqueles que estão debaixo, né, do Espírito, ou guiados pelo Espírito, tem amor, mansidão, fidelidade. Ali, fidelidade é fé. Tudo bem aí? Eu acredito que eu não preciso mostrar os textos bíblicos, né? Só citando aqui, vocês já lembram. Dom, fé como fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, sim ou não? Sim. Sim? Então, irmãos, eu estou citando aqui, mas eu quero que vocês aí falem, pastor, eu não tenho certeza se isso está lá não, eu preciso ver, porque nós precisamos realmente, quando falamos aqui dos tipos de fé, nós precisamos entender que há uma divisão. Muito bem? Nós temos a fé como corpo doutrinário. Corpo doutrinário. Onde nós encontramos essa fé? Lá em Judas, me foge a memória o verso, mas por favor, quem tiver aí, vai dizer para nós, ou melhor, deixa eu já abrir aqui do lado também, porque aí eu já mostro para vocês. Judas, deixa eu só ver o verso aqui. Judas, verso 3. Alguém lê para nós aí, Judas, verso 3? Amados, com toda diligência, procurando eu escrever-vos acerca da comum salvação. Pois tive por necessidade escrever-vos para vos exortar a que batalhem eficazmente pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé que Judas está falando é a fé natural? Sim ou não? Não. A fé como dom? Não. A fé como fruto do Espírito? Não. Também não. A fé que está aí, ela é tomada no sentido de corpo doutrinário. Tá? Então, esta fé aqui, batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, significa o corpo doutrinário. Tudo aquilo que os santos têm como base. Vocês já ouviram falar, até no nosso meio, né, a chamada confissão de fé da igreja. Qual é a confissão de fé das Assembleias de Deus? Qual é a confissão de fé
da Igreja Deus e Amor? Qual é a confissão de fé da Igreja Presbiteriana? Confissão de fé da Igreja Batista. Então, esse termo, confissão de fé, como corpo doutrinário, é o que Judas está se referindo. Tudo bem? Sim. Entenderam? Sim. Tá. Sim. E por último, nós temos a fé salvífica, tá? Que é a fé que é gerada em nós para a salvação. É aquela fé que o Espírito Santo te convence que Jesus é o Salvador. E é a fé de Efésios, o pastor Paulo até já citou hoje, capítulo 2, verso 8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé de Efésios 2:8, ele está se referindo à fé salvífica, ou a fé para a salvação, que é diferente da fé natural, da fé como dom, da fé como fruto do Espírito, da fé como corpo doutrinário e da fé como fé salvífica. Agora que eu expliquei, tá? Eu posso voltar e fazer a pergunta. Quando vocês falam lá no Velho Testamento que as pessoas do Velho Testamento foram salvas pela fé, a pergunta que eu faço é: que fé? Qual delas? E fica. É essa que é a questão. Pastor, Pastor Nath, só um minutinho. Cleide, eu tô indo pela sequência aqui, tá bom? Então, agora vocês percebem. Não, eles foram salvos pela fé, Velho Testamento. Foram salvos pela fé, mas que fé? Qual delas? O que a Bíblia fala sobre fé? Qual é aquela fé de Hebreus, o capítulo 11? É isso que nós precisamos entender. Não se preocupe, que no final vocês vão entender direitinho. Mas eu quero reforçar vocês neste conceito da cristologia, do sacerdócio de Cristo, e vai ficar muito claro para vocês essa questão. E vou deixar vocês continuando a falar aí, na sequência, irmã Cleide, aí depois, pastor Narciso. Na sequência? Eu ia falar, Sim. Pode falar? Pode falar, Cleide. Eu ia falar a respeito dele ser salvo, né, se Jesus ainda não tinha vindo. Certo. Eu ia citar o capítulo de Romanos 2, que fala que os que sem lei pecaram sem lei serão julgados. Desde que eles praticam o bem, porque eles são, não estou conseguindo expressar, eles serão julgados pela sua consciência. Pela sua consciência. Isso, porque em Romanos 2 fala que eles não tiveram a lei, então sem lei eles serão julgados. E quem for salvo, aí, segundo a linha Irmãos, eu vou falar você, porque a Cleide é amigona nossa aí de muito tempo, tá? Então eu tenho intimidade para falar você aí. Então você, Cleide, está falando que eles serão, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas sim os que praticam a lei vão ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Cristo Jesus segundo o Evangelho. Então eu entendo, pode ser que eu até entenda errado, mas eu entendo aqui que aqueles que não tiveram no tempo da lei, mas eles praticavam o bem, na consciência deles, sabendo que era o bem, então eles serão julgados por aí. Serão julgados, e há possibilidade então de salvação para eles? Sim, eu entendo aqui lendo Romanos 2, a partir do 13, que haveria sim. Certo. Bom, eu estou falando certo no sentido de posicionamento da irmã Cleide. Então vamos lá, Cleide. Você citou um verso muito usado aí para uma questão. Então, na sua lógica, na sua interpretação de Romanos, no capítulo 2, se nós pegarmos as pessoas do período da lei, os que andaram, né, pela norma da lei, serão salvos com base na lei, certo? Isso. Eu lendo aqui, eu estou entendendo isso. Pode ser que esteja errado, né, minha compreensão. Tá bom. Boa. Então, você entende que essas pessoas aí do Velho Testamento, que observaram a lei, vamos pegar um exemplo aí, Moisés, né? Viu a lei e ele observou a lei. Ele vai ser salvo pela obra da lei. Muito bem. E uma pessoa lá do Velho Testamento, que era boazinha, mas não conhecia a lei. Sim, então ele praticando. Aí entra a questão da consciência, não é isso que a senhora quer na sua interpretação? O microfone dela falhou. Pedro, presta bem atenção nesse versículo que a Cleide citou, tá? Presta bem atenção nele. Vamos lá agora. Irmãos, a Cleide, vocês viram aí que deu um probleminha no microfone dela, eu fiz um questionamento. Mas Cleide, responda aí para mim a seguinte questão. A sua interpretação, então, é aqueles que viveram no período da lei, diga assim aí, os judeus observavam a lei e foram salvos pela lei. Aquelas pessoas que mesmo não conhecendo ali a lei, né, de Moisés, não conhecendo ali a lei geral, mas essas pessoas tinham uma boa consciência, andavam direitinho, como é o caso aí da
da avó do Narciso, da mãe da irmã Rose, considerando se eles vivessem lá naquele período, seria mais ou menos essa ideia. A pessoa não conhecia lá a lei, mas tinha ali uma conduta ética, podemos dizer assim. Então, pelo que eu entendi que a Cleide falou, é que quem observava a lei vai ser salvo pela lei. Quem observava pela consciência o certo ou errado, também vai ser salvo por essa questão. Tá? Foi isso que eu entendi que a Cleide falou. Agora, pastor Narciso, vai lá. Amém, pastor. Pastor, o pastor Paulo, ele já citou aí, mas quando o pastor começou a falar, eu lembrei logo de Hebreus no capítulo 11, e no versículo 13, 14, 15 e 16, ele nos dá uma certa explicação sobre quando fala, todos estes morreram na fé, né? Fala lá em Hebreus, começando lá no versículo 13, todos estes morreram na fé, sem teres recebido as promessas. E essa promessa, desde Gênesis 3,15, né, essa promessa, eu creio que todos os servos de Deus já via falar de Cristo, que ele seria aquele que ia pisar na cabeça do diabo. Aí, continuando aqui, o versículo, né, no meu entender, essa promessa é o próprio Cristo. Mas vendo-as de longe e crendo nela, abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Por quê? Porque os que isso dizem, claramente mostra que busca uma pátria. Então, ele já sabia, né, que havia uma pátria sem ser aqui na terra. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde havia saído, teria a oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Então, pelo que eu entendo aqui, pastor, essa pátria, que em Hebreus fala aqui, que todos eles morreram, na fé, né, que eles não alcançaram, não viram essa pátria, mas eles assistiram de longe pela fé. Então, essa fé, eles já sabia que Deus já tinha prometido para eles essa pátria, que é a nova Jerusalém celestial. Então, onde que o senhor classifica esta fé de Hebreus? Fé natural, fé como dom, fé como fruto do Espírito, fé como corpo doutrinário ou fé salvífica? A última, a fé salvífica. Fé salvífica. Muito bem. Então, percebam, irmãos, que tem divergências. A Cleide, ela fez uma interpretação, né? E quando ela lê Romanos, ela acredita numa coisa. Alguns de vocês entendem que a fidelidade desses homens do Velho Testamento era o fundamento, né, para a salvação. Pastor Narciso coloca uma outra questão agora, que a fé de Hebreus é uma fé salvífica. Manrose, desculpe, também se posicionou. O Juan levantou a mão agora. Eu vou deixar aí o Juan falar. Juan, fica à vontade aí, pode falar. Pastor, eu vou só falar um versículo para não falar que eu não falei nada aqui, né? Lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 6, fala que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a fé salvífica, que parece que a fé salvífica é a fé que nós temos em Jesus Cristo. Não precisa ser necessariamente. Não, é geral. Geral. Então, Deus, fé para a salvação. Pode falar de Deus assim? Fé em Deus? Pode. Então, mas aí você vai especificar, né? Você fala, ó, a fé que eu estou falando aqui é a fé salvífica, né? Para ficar melhor o seu termo, nas promessas de Deus. Ok. Pode continuar. Não, é só essa dúvida mesmo. Tá, então, vamos para explicação, tá? Geral. Desculpa, Taudilon, minha ligação tinha caído, não estava conseguindo mais entrar, me perdoa. Não, Cleide, eu até falei para eles aqui, eu falei, ó, provavelmente caiu lá, até vi uma mensagem aqui que apareceu no Zap, se assim, caiu, entra de novo lá, que a gente clica aqui e volta. Cleide, em cima do que você falou, o pastor Narciso falou da fé salvífica, né, como sendo aquela lá de Hebreus. O Juan, por último agora, ele fez a citação lá de Gênesis 15, né, que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. A Cleide fez aí a interpretação de Romanos, na perspectiva dela, que as pessoas lá do Velho Testamento que tinham a lei vão ser salvas ou julgadas pela obra da lei, e as pessoas que não tinham a lei serão salvos, no caso aí pela consciência, se andaram ali certinho, e vão ser condenados também ali pela própria lei da consciência que foi colocada, tá? Então, vocês veem que tem diversas linhas e maneiras de pensar, mas se eu perguntasse agora para vocês, vejam bem, nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a irmã Nailê 8, não sei se a dela caiu também, 8 pessoas. E aí, irmãos, quem é que dá certo?
Pastor Paulo, Pedro, Narciso, irmã Viviane, Cleide, Felipe, irmã Rose. E aí, quem é que está certo nessa questão? Vocês vão ver que nós vamos fazer uma análise bíblica e vocês nunca mais terão dúvidas sobre essa questão, tá? E aí vocês podem ficar à vontade de perguntar qualquer coisa e a gente tem condição de responder para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem acerca da salvação de Cristo, em Cristo, né? Ou acerca da salvação do homem, desde Adão até o último homem que falecer, tá bom? Pastor Narciso levantou aqui a mão de novo, pastor Narciso. Pastor, desculpa aí. Foi que eu esqueci de abaixar a mão. Esqueci de abaixar. Tá bom então. Então, irmãos, vamos agora para a explicação. Eu não vou conseguir, porque eu até pensei, Pedro, até pensei em dar intervalo hoje, viu? Eu falei, hoje eu vou dar intervalo, mas você já viu aí, né? Bem naquele dia, viu? Não, mas eu digo assim, que faz tanto tempo que a gente não tem intervalo, aí eu me lembrei do Pedro, né? Que o Pedro falou, pastor, faz tempo mesmo, né? Mas é claro, ele falou no sentido de falar que a gente não consegue dar um intervalo para vocês aí, tá? Nós vamos, irmãos, então, explicar essas questões agora, que nós levantamos a polêmica, e nós vamos explicar e ver o que a Bíblia diz sobre isto. E aí nós vamos começar lá em Gênesis, o capítulo 1, para a gente pegar desde o início. Vou ver se eu consigo aqui, de alguma forma, porque agora, mais do que nunca, eu vou precisar da nossa Bíblia. Vamos ver se ela vai abrir para nós aqui. Irmãos, essa questão que nós vamos falar aqui e explicar para vocês é uma dúvida que 99% dos cristãos têm, viu? De como que é esse processo da salvação do Velho, do Novo Testamento, como que se dá essa salvação. Se Cristo não estava lá, irmãos, vai aparecer agora para vocês a Bíblia, tá? Eu consegui aqui. Apareceu, não apareceu? Sim. Isso. Então vamos lá, eu falei Gênesis 1, mas já expliquei para vocês toda a questão, né? Gênesis 1 até o capítulo 3 não havia pecado. Então nós vamos pegar a partir do capítulo 3, que fala sobre pecado, que foi quando os homens começaram, né? Adão e Eva acabaram ali errando, desobedecendo a Deus. Então, muito bem, rapidamente, essas questões aqui, vocês já sabem, eu só vou dando passada. Quem tiver alguma dúvida pode interromper e a gente para e explica. Os alunos que já começaram comigo aí já têm uma boa noção do que eu já disse sobre essas questões. Começamos em Gênesis 3,15. Nenhum deles em dúvida de que Jesus está desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, 21, se eu não me engano, né? Então vamos lá. Para os alunos que estão desde o início aí. Existe alguma dúvida que Jesus está de Gênesis 1 até Apocalipse? Não. Não. Pastor Paulo? Não. Não. Porque esses alunos, a irmã Rose também, esses alunos aí já tiveram conosco, assistiram todas as aulas, nós já explicamos esse detalhe, provamos, mostramos na Bíblia, tá? Mas para vocês, aqueles que não estão desde o início, são leitores de Bíblia, têm os conhecimentos aí básicos dessas questões. Então vamos lá. Antes de Adão e Eva pecar, consequentemente, tinha lá só o pecado dos anjos, de Satanás e seus anjos. A partir de Gênesis, o capítulo 3, né, mais especificadamente aí, Gênesis 3:6, onde Eva prova ali do fruto, passa para Adão, Adão também prova do fruto, e nessa que ele prova do fruto, o pecado entra. Então, a partir daqui, eu já quero ensinar para vocês. E o que eu vou ensinar aqui é acerca da cristologia no Antigo Testamento. Se vocês querem, irmãos, assim, aprofundar muito mais esse tema, Felipe tem, pastor Paulo tem, a Cleide tem, a irmã Rose tem, o meu livro, Jesus no Antigo Testamento, que eu começo falando lá de Gênesis 1 e vou mostrando Jesus ali nos textos, tá? Muito claro. Então vamos lá. Gênesis 3, o homem peca, consequentemente há a promessa. Gênesis 3:15, que Deus colocaria inimizade. Pastor Paulo citou bem essa passagem, ele falou, nas aulas que nós tivemos, pastor Paulo está citando essas questões. Aqui, irmãos, a partir deste momento, quem é este descendente que recuperaria o prejuízo que Adão e Eva, por conta do pecado, trouxe para a humanidade? Qual é o nome dele? Quem é essa semente da mulher? Jesus. Jesus. Ninguém tem dúvidas acerca dessa questão. Então, a partir de Gênesis 3:15, olha agora eu já falando da fé, tá bom? Vocês já começam agora a entender que fé é essa que as pessoas precisavam depositar para que, mediante esta fé, elas pudessem ser salvas.
Quando Deus promete aqui o descendente da mulher, o que tem no coração de Adão, o que tem no coração de Eva? Olha, de mim, Eva, né? E de Adão, muito mais particularmente de Eva, Deus falou que um descendente meu, ele vai ajustar esse erro que nós fizemos. Ele vai recuperar aquela comunhão que nós tínhamos. Eva depositava a fé indiretamente aqui em Jesus? Sim ou não? Que seria o descendente? Claro, sem ela conhecer, mas ela cria a promessa desse descendente. O que vocês acham? Eu creio que sim. Mais alguém? Sim? Foi o que eu falei, a parte de Isso. começou ele crendo na promessa, vendo ela de longe. Isso. Mas não da fé. Isso, nós vamos seguir esse caminho até chegar lá, tá? É essa ideia mesmo, essa lógica que o senhor colocou aí. A partir, e que o pastor Paulo também colocou no sentido da fé, que eles criam na promessa. Então nós vamos agora reforçar esta ideia aqui e vamos provar por vários meios, por vários textos, de que mesmo quando nós falamos de fé no Antigo Testamento, nós estamos falando em fé salvífica, fé na promessa de Deus, que ele mandaria um descendente para recuperar a comunhão perdida por Adão e Eva. E por que eu estou batendo aqui primeiramente em Gênesis 3,15? Porque é a partir daqui que a promessa de Deus do Salvador começa a desenrolar. Tudo bem? Então eu quero que vocês entendam bem essa lógica aqui, para nós fazermos esse percurso até chegarmos lá em Hebreus, até chegarmos em Apocalipse. Tudo bem? Então aqui está a promessa de Deus, feita a Adão e Eva, que esse descendente salvaria a humanidade. Salvaria os homens do seu próprio pecado. Recuperaria a comunhão que Adão e Eva perdeu. Então, muito bem. Verso 21, acompanhe comigo. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Não é isso que está aí no texto? Sim. Túnicas de peles. Para você ter uma pele, irmãos, aqui só pode ser tirada do animal. Sim ou não? Sim. 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 Quem fez essas roupas para Adão e Eva? O próprio Deus. Ele fez o Senhor, Deus a Adão e a sua mulher, túnicas. Preste atenção nesta palavra túnicas, que no hebraico é ketonet. É a palavra hebraica para túnicas. Presta atenção nesse detalhe que lá na frente eu vou comentar isso. Muito bem. A simbologia que nós temos aqui é a seguinte. Eles cozeram, né? Folhas aí de figueiras, tentando cobrir. Deixa eu pegar o texto aqui de Gênesis. Onde que está? Eles pecam, né? Volta um pouquinho aí. Irmãos, acha aí no verso, quando Adão e Eva cozeram túnicas. Tá. Aqui o 7, ó. Então foram abertos os olhos de ambos, então eles tinham pecado. E conheceram que estavam nus. E eles cozeram, eles costuraram, eles fizeram folhas de figueira, e cozeram folhas de figueira, juntaram uma na outra ali, e fizeram para si aventais. Então eles tentaram cobrir o pecado deles, sim ou não? Quando fala cobrir, ali a vergonha deles, porque agora fala como que Deus vai nos ver assim. Eles tentaram fazer. Aqui vocês já enxergam Efésios capítulo 2, verso 8. O que Adão e Eva tentou fazer? Com as próprias mãos deles, eles tentaram cobrir a nudez deles, que tinha sido provocada, a vergonha, né, da nudez que tinha sido provocado pelo pecado. É como se Adão e Eva pensassem o seguinte, falaram, nós cometemos o erro, mas nós vamos dar um jeito aqui, vamos nos cobrir, vamos pegar umas folhas de figueira, juntar uma na outra, e vamos nos cobrir para Deus não ver que nós estamos nus, como se pudesse enganar Deus. Então aqui é como se Adão e Eva estivessem tentando consertar o problema deles com as próprias mãos. Aí, no verso que nós lemos, Deus, verso 21, Deus vai lá e fala para Adão, eu não vou aceitar, e já vou mostrar para vocês, simbolicamente, didaticamente, pedagogicamente, que vocês não conseguem por vocês mesmos cobrir a própria vergonha de vocês. Eu mesmo vou cobrir a vergonha de vocês. O que diz Efésios 2,8? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse texto de Gênesis, irmãos, ele já nos mostra a graça de Deus. Ao invés do homem tentar cobrir a sua vergonha, o seu pecado, através das suas próprias obras, do seu próprio esforço, Deus fala, não, eu vou cobrir porque vocês não têm condição de se cobrir. Vocês acham que vocês, com folha de figueira, estão se cobrindo
diante de mim, mas eu vejo o íntimo, eu vejo a alma de vocês, eu vejo que vocês pecaram, que vocês erraram, que vocês estão com vergonha, que entrou a partir daí o pecado. Então Deus vai lá e mostra para eles, eu é que vou resolver o problema. Ele vai lá e faz túnicas de pele e veste Adão e veste a Eva. Consequentemente, para você fazer uma túnica de pele, um animal precisou ser morto. E esse animal era um animal inocente. Isso não está aqui direto no texto. Mas indiretamente, nós vamos ver que essas túnicas de pele, tá, representa que Deus ali já estava sacrificando Jesus para que Jesus pudesse cobrir com seu sangue os nossos pecados. Então aqui já há uma demonstração clara de que o próprio Deus é que cobriria a nudez de Adão e Eva. Esse texto ele é histórico, ele tem a sua literalidade, era uma túnica mesmo de pele, mas por trás dele tem o que nós chamamos de tipologia. Deus é que veste Adão, Deus é que veste Eva. Aí vocês vão falar, mas pastor, de onde que tira essa ideia de que Jesus estava aqui? Dá uma olhada lá em Apocalipse, onde o texto vai dizer o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem era esse cordeiro? Jesus. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, ele estava aqui quando o mundo foi fundado. Deixa eu só achar aqui para vocês. Para falar, não, a gente precisa mostrar, né? E agora? Apocalipse 13, 8. Alguém lê para mim aí, Apocalipse 13, 8. Pode ler, pastor? Pode ler, Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pastor Paulo, desculpa, pastor Narciso, lê também Apocalipse 7, 14. 7, 14. Isso. Aí, pastor, já combate aquelas heresias lá. Já combate, né? Desde a fundação do mundo. Quer dizer, aquela história pode ler aí Apocalipse 7, 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branqueceram no sangue do Cordeiro. Então, eles tinham umas vestes, em Apocalipse, na sequência vai falar, né, das vestes brancas, um pouco antes aí, que João teve a visão daquela multidão vestidos de vestes brancas. Então, lá em Apocalipse, o texto vai dizer que aqueles que estão diante de Deus estão vestidos de vestes brancas. Quem é que vai nos dar essas vestes, irmãos? Brancas? Jesus. É ele que vai nos dar. Então, quem é que vai nos vestir lá ao final? O próprio Deus. É ele que vai nos dar essas vestes brancas, que são branqueadas no sangue do Cordeiro. E este Cordeiro, ele foi morto, conforme Apocalipse 13, 8, desde a fundação do mundo. Ou seja, essa túnica de peles aqui, tipologicamente, irmãos, é o Cordeiro que foi morto e que Deus pegou essa pele desse Cordeiro, tipologicamente, fez as vestes e cobriu Adão e também a Eva, representando que Deus, mediante a morte do Cordeiro, cobriria todos aqueles que crescem na sua promessa. Tudo bem até aqui? Amém. Sim. A nossa aula terminou, mas detalhe, eu mostrei Gênesis, o capítulo 3. Eu vou mostrar outros textos, nós vamos passar pelo sacerdócio, nós vamos passar pelos sacrifícios, nós vamos entender toda aquela questão sacrificial, e nós vamos entender que esta fé que todos esses homens do Velho Testamento depositaram nas promessas de Deus era a fé salvífica. Então nós vamos fazer a conclusão na aula que vem, e na verdade, Jesus, ele salva mediante a fé salvífica, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. Mas para que você entenda esta fé salvífica no Velho Testamento, você precisa entender algumas lógicas bíblicas, alguns sacrifícios, a função do sacerdote, a função dos animais, e aí a gente vai trabalhar isso na aula que vem, tá bom? Então espero que aqueles que puderem, na segunda-feira que vem, não percam essa aula que vai ser a aula de segunda-feira que vem, que vai ser a continuidade desta aula. E quando nós finalizarmos, vocês vão ler o Velho Testamento, irmãos, de outra forma. Vocês não vão conseguir mais ler o Velho Testamento sem enxergar o Cordeiro de Deus salvando as pessoas mediante a fé salvífica.